Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Esporte Verso. Eu sou Alex Rodrigues e estou muito feliz em tê-los aqui. Ao meu lado, Cadu Costa, o Caduzão da Massa, hoje com o farol avariado, a lanterna variada por causa da lente, né, Cadu? É verdade, porque meu olho. Motivo para chorar você não tem, né, irmão? Motivo para chorar eu não tenho. Essa 23ª rodada aí, né? Você não tem de jeito nenhum. A rodada e o que aconteceu hoje, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Antes, eu queria dar aquele velho pedido para que vocês curtam este vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente aqui do Esporte Verso a continuar aqui, exatamente aqui, conversando com vocês. Certo, Cadu? Certíssimo, pessoal. Cadu, 23ª rodada do Brasileirão do Rio. Quem diria que na 23ª rodada só o Vasco traria felicidade? Quem diria? Né? Para carioca, né? Quem quer dizer, desculpa. Claro, o Brasil é 4. Cadu, a gente vai até, galera, vamos dar uma emendada aqui, não vamos falar muito do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas a gente até pode dar uma pincelada, porque a gente vai falar também, né, da partida de hoje da Copa do Brasil, que também não foi nada boa para o rubro-negro. Então vamos pegar logo aí o clássico, que foi um jogão de bola, jogaço. Eu vi e até hoje eu tô assim, me perdoem, mas eu vou falar assim, o que aconteceu, Rossi? Onde você estava todo esse tempo, Rossi? Onde é que você estava? É verdade. O Rossi, cara, ele tava sem clube, cara. Ele tava jogando lá no Oriente Médio. Ele tava meio perdido. Eu não sei se ele tava no Oriente Médio ou na Ásia. Agora, realmente, eu peço perdão porque eu me esqueci. Mas ele tava sem clube. Ele veio já nessa janela depois de agosto, né? A janela que fechou até dia 15 agora de setembro. Aquela que você só pode contratar jogadores livres. Ele estava desempregado, assim, ele estava sem clube e veio para o Vasco. E ele é muito vascaíno, né? Ele é muito torcedor, é um torcedor em campo. E aí ele ainda estava despertando um pouco de desconfiança na torcida, porque a torcida estava esperando aquele Rossi de 2019, entendeu? E a gente sabia que alguns anos depois não poderia ser a mesma coisa. Mas, surpreendentemente, cara, ele jogou muita bola. Deu 2 assistências ontem. Foi um grande jogo de bola. Deixou o Marcelo no chão. Deixou o Marcelo no chão, que virou meme, mas também vamos falar uma coisa, Marcelo joga pra caceta. Muita bola, né, cara? Assim, que bom que ele voltou pro Brasil pra gente ter o prazer de vê-lo jogando bola aqui no... Ele joga muita bola, irmão, ele joga muita bola. Eu acho até hoje que ele deu errado na seleção brasileira porque o esquema não era bom para ele. Sabe qual? Tipo assim, ele era um ala, ele atacava muito e não sabia marcar, entendeu? Então, o que acontece? Você, para ter um jogador desse nível, dessa categoria, você tem que fechar os espaços quando ele avançar, entendeu? E nenhum Tite, com quem mais ele jogou? Com o Filipão? Não sei se ele jogou com o Filipão. Jogou o Filipão. Ele estava no 7x1. Ele estava na Copa... ele estava no 7x1. Então, nenhum desses treinadores montou um esquema que quando ele subisse para ele... Tipo assim, se eu sou um técnico desse, eu falo assim, meu irmão, Marcelo, esse lado aqui do campo é todo seu, brinca, vai, faz o que você quiser que eu resolvo aqui atrás, tá ligado? E alguém fechava e deixava ele solto fazer o que ele quiser. Era assim que ele jogava no Real Madrid, é assim que ele funcionava. E ele joga muita bola. Só que no tapetinho, amigo, não deu pro tapetão. Sabe qual é? Tipo assim, o Vasco jogou muita bola. Na verdade, eu estava conversando com um amigo meu tricolor hoje, e eles estão falando, primeiro veio com a desculpa, falando que eles estão com a cabeça na Libertadores. Mas depois ele virou e falou que realmente, na verdade, ele queria ter ganho o jogo, mas o Fluminense não estava na mesma rotação que o Vasco. A intensidade do Vasco estava muito maior, até porque o Vasco precisava mais do resultado do que o Fluminense. Nesse ponto do jogo ser um jogo normal para o Fluminense, por causa da tabela e do foco na Libertadores, eu nem duvido, eu nem discordo muito disso, não. Eu só acho desculpa demais quando querem dizer que não queria ganhar, não tô nem aí. Não tá nem aí, eu discordo. Mas que era um jogo para o Fluminense
Porque ele sabe que ele não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele provavelmente vai estar na Libertadores do ano que vem. Então ele está mais lutando mesmo por vaga na Libertadores. E ele já está numa semifinal de Libertadores. Então eu acho até que ele não deveria estar encarando com a mesma intensidade. Mas clássico é clássico, e o Vasco ontem jogou muita bola. E como você falou, foi um grande jogo de bola, brother. A bola muito rápida. Você que é botafoguense, deve ver bastante jogos do Botafogo, deve ir no Engenhão e tal. Tipo assim, eu não imaginava, brother, que o jogo no Newton Santos era tão rápido. Eu não me recordava. Eu não me recordava que o jogo era assim. Esse gramado, né? Que é um gramado meio híbrido, né? Ele não é totalmente, né, sintético, ou é um sintético com esse teu híbrido, né? Eu acho que ele é diferente, por exemplo, do gramado lá do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Arena da Baixada. Né? Mas a bola rola muito, muito rápida e tem, né, antes dos jogos do Botafogo, né, eles sempre molham, geralmente se molha a grama sempre, né, antes dos jogos. E dá uma molhada na grama, e ela dá mais uma corrida, mas não é nem muito para isso, né? Faz parte mesmo do processo. E aí eu acho bastante interessante esse jogo com essa dinâmica, né? Aliás, você está falando do gramado, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se você viu o jogo ontem. Na transmissão, acho que foi o Eric Faria, não sei quem é que estava, não era o Eric Faria, não, acho que era o Marcelo Correggio, que era o outro repórter do Fluminense, que cobre o Fluminense. Ele falou que ele rapidamente conversou com o David Braz, porque o John Arias se machucou no jogo. O John Arias se machuca logo no início do jogo, se não me engano. Logo depois que o Vasco faz o primeiro gol, ele se machuca. E só para o primeiro gol é feito pelo Praxedes, nessa jogada que o Alex falou, o Rossi dá um drible no Marcelo pela direita ali e cruza na cabeça. Pô, ele não cruzou, como dizem, ele fez amor, meu irmão. Ele jogou a bola na cabeça do Praxedes, que abriu o placar, e depois o John Arias se machucou. E aí o Marcelo Correggio falou com o David Braz, que estava no banco, e ele fez uma análise. Aí todo mundo até estava no Twitter dando uma gastada, falou, pô, o David Braz agora virou analista de gramado e tal. Ele meio que deu uma criticada no Botafogo, justamente nesse lance aí que você falou de molhar, entendeu? Por causa de que molha, aí parece que seca mais rápido e aí fica com... não tem, o campo fica mais seco. Uma coisa assim que ele falou, e que aí isso prejudicava na hora do atleta correr e tal, e aí por isso que ele teria se machucado. Os botafoguenses em geral estavam falando que isso é papo furado do David Braz. Eu acho também, eu acho que é papo furado. O problema, claro, a bola corre mais, né? E isso é um fato. Mas para o espetáculo é muito bom. Em relação a lesões de uma grama desse tipo, você pode ter dois tipos, né? Dois aí, variantes aí de, podemos dizer assim, de contusão. Uma é o gramado colar um pouco não é colar, né? A chuteira prender um pouco, né? Assim, basicamente, para quem é peladeiro, né? Antes a gente jogava pelada em terra, né? Eu comecei a jogar pelada em terra, até vir a grama sintética para cá, né? Então, qual o grande problema da grama sintética? Né, o pessoal compra chuteira apropriada para grama sintética, beleza. Como eu te falei, é uma grama que não é uma grama totalmente sintética. Então, tem uma galera que pode reclamar, né? Assim, o pé prende, entendeu? As travas prendem no gramado. E aí você pode ter uma lesão. Que é muito raro, né? Eu acho que assim, o principal é que é uma grama não é uma grama tão fofa, né? Ela é mais dura. Então, o piso, assim, não causa uma lesão, podemos dizer assim, porque você jogou lá, sabe? Um fato que te causou uma lesão. É você sempre jogando, né? Como acontece com o pessoal do futsal, por exemplo, piso duro, né? Então, com o tempo, o impacto é maior, né? Enfim, futebol é um esporte muito, muito dinâmico até demais. Então, o piso mais duro vai prejudicando, né? Aí você pode ter um problema de joelho, né? Mas isso, né? Fora isso, eu não vejo essa reclamação do que o David Braz procede. Foi uma lesão no tornozelo. Ele saiu com o tornozelo bastante inchado. O Fluminense tem 10 dias para recuperar ele.
a tempo do jogo contra o Inter, né? Então, ele saiu andando. Ele saiu mancando muito, mas ele saiu andando, o que tecnicamente, segundo os médicos, é um bom indício. A verdade é que assim, foi até aquela polêmica lá do Zico, né? Que o Zico reclamou do gramado, acho um absurdo, né? Reclama, né? Do gramado do tipo do Botafogo da Arena da Baixada. Mas a verdade é que os estádios em si, o gramado brasileiro é muito ruim, né? Os estádios, né, os gramados são ruins, tendo visto o Maracanã, que há pouco tempo aí foi praticamente interditado por causa do seu gramado. Né? E a gente está falando do Maracanã. Né? Exatamente. Inclusive, né, o Palco Vasco, de 2 Copas do Mundo. Isso, né? É um templo do futebol, e o Vasco justamente botou o jogo lá para o Engenhão, porque o Maracanã interditado, estava fazendo esse trabalho na grama, e 2, pelo absurdo de que o seu estádio estar fechado, né? Enfim, porque não é seguro, né? O local tá de sacanagem, mas não vamos entrar nesse papo agora. Já voltamos. Exatamente. O Vasco vai jogar agora, no dia 21. Então, contra o Curitiba, deve ser uma festa danada. Porque o que acontece? Falando rapidamente do jogo, para a gente já avançar também para o Botafogo, o que acontece? O Vasco precisava mais do resultado, realmente, isso é um fato. O Vasco precisava mais do resultado e jogou realmente com um volume de jogo maior. Né? Ele teve um volume de jogo maior, ele dominou o meio-campo. O Fluminense teve mais posse de bola, como a gente já imaginava. Só que o técnico Ramon Dias, ele foi muito inteligente. Ele jogou muito, sabendo que o Marcelo não tem esse pique todo, ele jogava nas costas do Marcelo, entendeu? Então ele jogava nos contra-ataques rápidos pelos lados, porque o Marcelo ia avançar e não teria força para voltar, tá ligado? E o André joga também, muita bola, marca muito bem. Muita bola. O passe que ele dá... Porque o que acontece? O Vasco faz 1-0 com o Praxedes, só para a gente ir rápido logo. O Vasco faz 1-0 nessa jogada que eu falei do Praxedes. No começo do segundo tempo, o Marcelo já empata o jogo, não dá nem 1 minuto, 40 segundos, ele empata o jogo. Ele empata o jogo. E aí, nos 4 minutos do segundo tempo, o Rossi cobra um escanteio de novo. De novo ele não cruza, ele faz outro amor. Tá ligado? Ele joga de novo a bola na cabeça do Verratti, que a bola entra no ângulo do Fábio, sem chance nenhuma. E logo depois, aos 22 minutos, o Fluminense empata de novo por causa dessa bola. Meu irmão, o André, ele quebra a linha assim, meu irmão. Ele joga assim, ó, no meio, assim, ele quebra a zaga toda do Vasco, meu irmão. E aí o Guga cruza e o Lima empata. O Lima que entrou no lugar do John Arias machucado, que se machucou no primeiro tempo. E aí o jogo, cara, estava muito mais propício para o Fluminense virar do que para o Vasco fazer 3-2. Era isso até que eu te falar. Com 2-2, o Fluminense estava... Exatamente. Né, pelo menos com mais chance. O Cano perdeu um gol que, sinceramente, brother, se aquela bola vai de novo, ele não perdia. Sabe, cara? Ele perdeu aquela, acho que ele não perderia outra. Enfim. E aí o Vasco, numa jogada que o Peck, cara, o Peck ontem, eu até escrevi a matéria hoje sobre isso. O Peck, ele foi do céu ao inferno no jogo, cara. Porque ele tentou 3 jogadas, ele errou as 3. Não, na verdade, ele foi do inferno ao céu. Perdão. Do inferno ao céu. Aliás, é o título da minha matéria. Gabriel Peck do inferno ao céu no Newton Santos. Ele jogou amarelinho. Cara, eu vou te falar um negócio. Tudo que ele tentou, até ele fazer o gol, ele errou. Ele tentou um lançamento, errou. Ele tentou um chute que, jogou na lateral. Tá ligado? Ele fez uma falta, tomou cartão amarelo. Tá ligado? Só que justamente nessa falta que ele faz, o Marcelo cruza, a zaga tira. Aí o Marcelo, jogador experiente, não vou aqui falar mal do craque de bola, mas ele teve uma decisão infeliz que ele bateu de qualquer jeito na bola. E aí o Zé Gabriel chuta, tira a bola. E aí a bola vai para o alto e o Gabriel Peck não desiste da jogada. E aí o André e o Guga se embolam, a bola sobra livre para o Gabriel Peck, cara a cara com o Fábio, 3-2. E aí a torcida inflamou, né, irmão? Aquela coisa, o Fluminense sentiu. Aí o Fluminense sentiu, irmão. Porque eles sentem mesmo. E aí, cara, de novo o Gabriel Peck foi lá. Cara, quando o Gabriel Peck meteu o quarto, eu gritei aqui da minha janela. Nunca critiquei.
Cara, mas é mentira, é mentira. Eu tava criticando, eu tava xingando. Eu até tava escrevendo no grupo dos colegas do trabalho, que eu falei assim, gente, Gabriel Peck não dá, cara. Aí, cara, ele faz o terceiro gol logo depois, cara. Eu falei assim, cara, eu não acredito. Mas, enfim. Eu vou te falar um negócio, cara. Para mim, o grande mérito do Vasco, que é o que eu acho que também estava faltando sei lá, nessas últimas partidas, até mesmo quando o Vasco ainda estava perdendo ainda as partidas, antes, né, do Ramon, na chegada ainda estava se firmando, mas é justamente porque o Vasco ele consegue criar jogadas. E tava faltando tava faltando colocar para dentro. E aí esse clássico foi muito emblemático isso, né? Hoje você tem os jogadores, eu acho que também que a confiança, né, cara? Você tá mais confiante, o time tá mais confiante. E aí você começa a fazer enfim, tudo começa a dar certo. Aí porque os caras se bateram ali, se trombaram. Cara, não é só isso. Você começa a aproveitar, e aí você perde um gol daquele, e aí, porra, tu já... É um pouco que a gente falou do Richarlison. Exato, aqui, né? Falou do vídeo, é verdade. É um pouco da confiança, Agora, eu vou te fazer essa pergunta, e depois eu vou responder essa mesma pergunta quando a gente for falar do Botafogo. Quando eu sou torcedor, eu sou torcedor do Vasco, eu estou, como é que eu posso dizer? Eu sou suspeito para falar sobre a esperança de sair do rebaixamento, porque é o meu sentimento de torcedor. Eu vou acreditar que deve dar. Eu fico meio receoso e tal, mas eu tenho que acreditar porque é a minha forma de ver, que é o que eu vou torcer. Mas para quem não torce e acompanha futebol como você, por exemplo, você consegue acreditar que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento? Eu acredito que vai, porque assim, não estou falando que vai acontecer. Eu acredito numa recuperação do Vasco, por quê? Porque não é só simplesmente as vitórias, é a forma como joga. Entendeu? Então, assim, a forma como o Vasco vem jogando, né, as suas últimas partidas, mostra uma crescente. E isso é muito interessante, porque você tem outros times, né, que não tem essa regularidade. Então, por exemplo, aqui, porque eu tô aqui olhando aqui, porque eu tô olhando na tabela. Por exemplo, a gente tem quem o Vasco precisa realmente também pegar, que é o Goiás, 25 pontos. O Goiás, cara, ele tá a 4 partidas sem vencer. O Goiás vem de 3 empates e uma derrota agora, que fez um jogo duro com o Palmeiras, que não jogou bem, fez um gol em 50 minutos. Cara, fez o gol praticamente, acabou. Não tô falando que deram 50. Não, hoje é assim. Eu, por exemplo, quando eu começo a assistir partida de futebol, na minha cabeça são 100 minutos. Sempre dão 5 minutos dá 2 minutos no... 2-3 no primeiro tempo. No segundo tempo sempre vai a 50, 51, 50. Pra mim, cara, sempre assim. Então, é um time, o Vasco é um time que vem numa crescente, né? E aí é porque ele tava muito lá embaixo. Só que os times que estão acima dele, que brigam também para não cair, que é o caso do Goiás, é o caso do Bahia, cara, esses times, eles estão... O Bahia é muito irregular, né? O Bahia é totalmente irregular. O Rogério Ceni, né? Entendeu? O Bahia, ele venceu a última partida, né? Ele venceu o Curitiba. O próprio Curitiba, que é um time que, cara, vai ser rebaixado, né? E é o Curitiba que é complicado, porque o Curitiba tá numa SAF, né? Ele entrou numa SAF agora. Então, acredito, posso estar falando besteira, porque eu confesso que não tô acompanhando muito a Série B, mas eu acho que vai ser um time, vai ser inédito, um time com SAF cair. Eu acho que isso vai ser inédito. Então eu creio, né? O Vasco ele tá atrás do Santos com 21 pontos, com o Santos 21, o Vasco com 21 pontos aí, mas o Santos ainda é o 17º, o Vasco é o 18º, e o Goiás e o Bahia estão com 25. E aí a gente tem um Corinthians que vai estar focado no brasileiro, tá fazendo jogos mais consistentes. Então, para mim, o Vasco aí, quem o Vasco tá buscando é justamente Bahia e Goiás, que, né, são times muito irregulares. E o Goiás, eu acho que está numa decaída. Então, cara, manter. Eu acho que o Vasco vai conseguir manter essa pegada, mas vai ser com emoção. Eu acho que não vai disparar e, sabe,
E vamos eu acho que é o meu vai ser sentimento com também. emoção. O Vasco não vai. Eu acho que o Vasco vai se safar, mas ele pode até. Ele vai jogar contra o Coritiba agora e vai jogar contra o América Mineiro, adversário direto. E depois vai jogar com o Santos. Aliás, são 3 jogos que o Vasco vai jogar contra adversários diretos. Então ele tem que fazer 9 pontos, irmão. Então, mas são 3 times. A meta é essa. Mas aí que tá, são três times que estão. Porra, pra não falar uma besteira aqui, são 3 times que estão muito, muito caídos. São os times que vai ser praticamente. O Santos, que está na frente do Vasco, com 21 pontos. Claro, é 1 ponto só de diferença, mas o Santos, você acha, cara, com certeza o Santos vai cair. Pelo que o Santos tá jogando. O Santos vai cair. O Vasco, não, cara. Ele tá ali. Né, mas ele tá numa crescente. É porque o primeiro turno do Vasco foi muito ruim, cara. O Vasco só começou a melhorar. Foi horrível, foi horroroso. Foi horrível. A diretoria insistiu muito no Barbieri, ela já deveria ter mandado ele embora no Flamengo. Eu vou te mandar real, eu acho que eu mandaria ele embora na derrota pro Santos em casa. Se tivesse mandado ali, eu acho que o Vasco poderia ter se safado. Mas também tem aquilo, né? O Verratti, ele chegou, é um cara que para mim fez uma diferença muito grande. O Payet é diferenciado. Assim, eu estava vendo a live do Lucas Pedrosa, do nosso colega Lucas Pedrosa, e ele falou uma parada que eu concordo, porque ele diz que é peladeiro, que sabe jogar bola e tal, e a galera aí do jornalismo aí sabe que ele jogava bola mesmo. Porque tem aquela pelada lá da Sérgio lá e tal. Uhum. E aí ele chutou uma bola maneira mesmo. E aí ele falou que você sabe, isso é verdade mesmo, nas nossas peladas da rua aí, a gente sabe como é que é. Você sabe quando o cara é diferenciado, quando o cara pega na bola, quando ele toca na bola. Ele não precisa fazer grande jogada, não. Como ele domina a bola. Isso aí. Para mim, o cara é diferenciado quando domina. Quando ele dá aquela matada. Quando ele não tem o peito de mármore, que bate e vai pra lá, né? O Payet foi fundamental no 4º gol. Porque o Payet, brother, primeiro que ele quase faz um golaço, que o Verratti ele vai na linha de fundo e cruza a bola ali. Ele pega de chapa, ele pega de peito de pé, se não me engano. De primeira, irmão. Mas de primeira. Cara, mas se aquela bola entra, irmão. Mas, Cadu, eu vou falar um negócio. Beleza, joga bola pra cacete, concordo com você. Mas é aquilo que eu falei. O que o Vasco precisava era um maluco, nada a ver com o Vasco. Nada a ver assim, o escudo, ele ganhou meu, nada a ver assim. O que é pra fazer? É gol. Eu vou fazer. É o que o Verratti faz. E aí, você fazendo gol, porque já tinha criação. O Vasco não tinha um homem-gol. O Vasco já criava. É isso que eu falei pra você. O Vasco já criava. Entendeu? Os jogos do Vasco, o Vasco perdeu. Você lembra? A bola batia numa trava, tipo, era incrível. Tem um jogo que não é o Peck, cara. Acho que é o Peck, que ele perde o gol, ele bate em cima do goleiro, o goleiro tá em cima. Eu esqueci qual foi o time agora. Não sei se foi esqueci. Que aí ele bate, não sei se foi o Palmeiras agora no segundo turno, no primeiro jogo. Que ele bate. Eu tô me lembrando da jogada também. Tá lembrando? E o cara perdeu. Simplesmente porque é a calma, é a tranquilidade, é a confiança que não tá ali. Confiança essa, por exemplo, que o Botafogo tava até agora e parece que começou a perder. Aí, por exemplo, o Marcelo que erra um passe meio que despretensioso, porque o cara sabe jogar bola pra caramba, eu vou tentar. O cara com confiança ele tenta, mas vai errar. Errou, foi o que aconteceu, ele errou. E aí, meu irmão? E aí a gente fazendo esse... só finalizando essa minha ideia do Payet, ele pega a bola no meio de campo e você percebe uma parada muito interessante. Os jogadores do Fluminense não deram bote. Porque o cara é diferenciado, irmão. Tu não vai chegar e tu dar o bote no maluco, ainda mais se tu vendo as notícias e ouvindo falar que ele tá dando caneta à torta e à direita no treino. Sabe qual é? Então, tipo assim... Mas ele joga muita bola mesmo. O Fluminense ficou cercando para ver o que ele ia fazer. E isso foi fatal, porque ele encontrou... Tava o Piton meio livre no canto ali, e aí ele foi justamente o Fluminense, ele deu a bola achando, ele não achou, ele não vai dar no Pumita, ele deu no Pumita, irmão. Ele deu a bola no Pumita. E aí o Pumita foi, já no sufoco ali, já cruzou direto na cabeça do Verratti, que deu assistência para o Gabriel Peck matar o jogo. E aí, fazendo esse pequeno recorte já do Vasco e indo para o Fluminense rapidamente, eu acho que o Fluminense ele está realmente focado na Libertadores, mas acho que ele entrou sim com vontade de ganhar, não ganhou, mas perdeu o John Arias, não tinha Ganso, não tinha Felipe Melo. Eu acho que o Fluminense vai ter muito problema. Se jogar o futebol que jogou ontem,
eu acho que ele vai ter muito problema para ganhar de um Internacional embalado, com aquele Ener Valencia metendo gol, jogo sim, jogo também. Eu acho que vai ficar complicado para o Fluminense. O Fluminense você está com a tabela aberta aí, o Fluminense está com quantos pontos no sexto lugar ainda? Ou caiu? Não, o Fluminense ele tá em sexto lugar com 38 pontos, né? À frente do Bragantino, atrás do Bragantino com 39, à frente do Atlético Paranaense com 37, depois vem o Fortaleza com 35. Mas ele está bem na zona da Libertadores? Ele está na fase de grupos. Ele é o último ali da fase de grupos. Só que tem um Flamengo, que a gente não sabe como é que vai ser essa final da Copa do Brasil. Né? Você ainda tem um Flamengo... porque pode... Por que eu estou falando isso? Porque aí pode... Né, você, sim, porque aumenta o Flamengo é a Copa do Brasil, exatamente. Aí o Flamengo tá mas ele está na última vaga da fase de grupos. Ele está ali segurando para não cair, né? Tá segurando e na perna do último. E quem está abaixo dele está com quanto? Quem está abaixo dele é o Atlético Paranaense com 37. Então são só 2 pontos, né? Um ponto só. Ele está com 38. Ele então, caiu uma posição. O Bragantino venceu. O Bragantino que venceu, né? O Bragantino venceu o. Deixa eu ver aqui. O Bragantino venceu o Grêmio por 2-0. Entendeu? E aí tomou a vaga do. A vaga não, né? O Fluminense tem que tomar cuidado. A posição do Fluminense. Perdeu o John Arias, não se sabe se para a semifinal da Libertadores. Mas se não conseguir passar na semifinal da Libertadores, não pode desgarrar muito do Campeonato Brasileiro, senão sim, vai perder essa fase. Que é uma questão. O Fluminense, você aposta umas fichas aí no Fluminense como campeão da Libertadores? Cara, é complicado, né? Tô falando completamente como jornalista. Não sei, cara, porque o Palmeiras é muito melhor. E eu acho que o Fluminense é melhor do que o Internacional, tá? Eu acho que o Fluminense eu acho que o Fluminense tem grandes chances de chegar na final, mas eu não vejo o Fluminense campeão da Libertadores, não. Não consegue superando, por exemplo, um Palmeiras chegando, né? Eu não consigo achar que ele supera o Palmeiras numa final. Eu não consigo achar. Mas tem time para isso. Eu acho que tem time para surpreender. Vai ser um jogo, se o Fluminense chegar na final, vai ser um grande jogo com qualquer um que estiver do lado de lá. O que do lado de lá é Boca Juniors e Palmeiras, irmão, simplesmente. Então, eu acho que seria um grande jogo. Acho que se fosse Flu e Boca, seria um grande jogo. E aí eu apostaria mais no Fluminense. Agora, sendo Palmeiras, eu não apostaria no Fluminense, não. Como eu aposto no Fluminense contra o Internacional, por exemplo. Tá ligado? Mas é jogão, não sei te dizer. Mas o Fluminense tem time para isso. Só tem que recuperar o John Arias a tempo. Não sei se vai dar tempo para isso, porque aquele cara ali joga muita bola, ele está sendo praticamente o motor do Fluminense. Ele joga muita bola, o John Arias, né? Ele é o cara que quando o Fluminense tá numa situação adversa lá, ele resolve. Ele é muito interessante. Eu acho que eu acho que o Fluminense é candidato a chegar na final. Ganhar, eu já não acredito muito, não. A gente vai passar aqui pro jogo agora do Botafogo, né? Que foi no mesmo dia, né? Foi mais tarde. Mesmo dia do Vasco. Eu vi o jogo porque foi justamente logo depois. Né? E, cara, o Botafogo jogou nada. Novamente, não jogou nada. Tá preocupando? Preocupa. Muita coisa. Porque é aquilo que eu te falo, Cadu. Uma coisa é você perder jogando mal, entendeu? E outra coisa é você perder. Você perdeu por um detalhe. E o gol, às vezes, é um detalhe, né? Por mais que você tenha que ter um cara lá para botar a bola para dentro, isso chama-se competência também. Mas, cara, você tem que ter. Assim, você tem que estar jogando bem. Né, porque para te dar uma esperança, porque como foi o Vasco é isso, né, a gente acabou de falar, o Vasco pode sair, acho que sim, por quê? Porque tá jogando bem, o Botafogo não, ele não voltou ainda pro segundo turno, o Botafogo não voltou pro segundo turno, e é preocupante, com certeza, eu não sei como é que vai ser. Eu falei para você que eu ia responder a mesma pergunta que eu te fiz em relação ao Botafogo, e meu olhar de fora, eu tava achando que o Botafogo já era campeão há muito tempo, fato. Tanto que a gente conversa em off e tal. Eu cansei de falar para tu mesmo, esse campeonato já acabou já. Tá ligado? Só que
eu acho que agora realmente está preocupando mesmo, brother. Tá preocupando. Eu assim. Duas derrotas seguidas, não são? São 2 derrotas seguidas, com um empate, né? Teve um empate. O Botafogo ele já não ganha. O Botafogo ele já não ganha. Não, minto, são duas derrotas seguidas, né? E ele venceu. A última vitória dele no Brasileiro, cara, foi. Acho que foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia. Eu não me lembro o placar. 3x0. 3x0. 3x0, é. 3x0 no Newton Santos. Mas o Tiquinho já voltou, né, cara? Mas tá voltando devagar, não é isso? O Tiquinho ele tá voltando devagar, mas o Tiquinho ele é complicado, porque eu não vejo muito esse time dando liga com o Bruno Lage. Aí você vai falar assim, porra, tem que trocar o Bruno Lage e tal. Para mim é um processo. O Caçapa, e se você me falar assim, se o Caçapa tivesse continuado, pode ser que sim. O Caçapa, acho que foram 3 partidas que ele fez, né, na frente do Botafogo, acho que as 3 partidas foram 2x0 Botafogo. 3 ou 4 partidas assim, 2x0. Eu não entendi por que ele saiu, cara. Ele veio só para tampar buraco. Então, a saída do Caçapa, ele tem assim, o Textor, ele tem um projeto com o Botafogo. Ponto. Ele tem um projeto. E o John Textor, até assim, como bom americano, né, ele é pragmático, aí poderia até falar assim, mas é porque, pô, então tinha que ficar o Caçapa. Mas então, cara, ele acha que o Botafogo tem que continuar este processo. Não só de vitórias, mas da própria imagem do Botafogo. O Textor, cara, ele falou um negócio que para mim podia até parecer um absurdo no começo, mas eu não tô falando que ele é um profundo conhecedor de futebol, não, né? Mas ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que a gente não pensa muito nisso. Inclusive quem faz comentário, né, a galera que está no meio, imprensa, comentaristas, a galera que, né, que vive tudo de futebol. Ele falou o seguinte, o Botafogo tem que ter uma cara. O Botafogo ele tem que ter uma imagem, e quem vem para o Botafogo tem que comprar essa imagem que o Botafogo tem. Agora, qual é essa imagem? Tá acontecendo, né? Ou é um time que, pô, muito ataque, ou um time que é rápido, enfim, é isso. E a gente sempre no Brasil, a gente teve justamente o contrário disso. O que tem no Brasil? Ainda tem, mas eu acho que está mudando um pouco essa mentalidade. Você chama um técnico, e o técnico, cara, eu gosto de jogar dessa maneira. Eu gosto de jogar com 2 volantes de contenção e um cara de criação no meio. Aí ele aí o time começa a contratar, né, pelo menos aí uns 4 ou 5 jogadores com o aval do cara, né? Então assim, eu quero esses caras aqui, olha, eu joguei com esse cara ali, joguei com esse cara aqui, eu quero. E aí o cara não vai bem, o técnico não vai bem, e aí depois assim, de uns 3 meses, ele vai embora e os caras que ele chamou tá ali. E acabou, irmão. Tem contrato, você tá entendendo? Você não pode rescindir, porque é uma grana. E assim, pô, mas aí o cara foi embora, o time não vai ficar. Então a gente tem esse negócio que o time de futebol tem que ter a cara do técnico. E o Textor, na cabeça dele, não é muito isso. Olha só, a gente tem um projeto, o projeto é esse. Agora, se tu me perguntar qual o projeto, eu não sei. Assim, se é o time, a cara, né? O projeto não a cara, né? Qual é a cara do Botafogo? Não sei te dizer. Né? Mas assim, é um Botafogo mais competitivo. E ele acha que isso não acontece de um dia para a noite. E por isso que ele chamou por conta desse projeto, ele abre mão até do título, assim, ele vai seguir? Acredito que sim. O título é uma consequência. Tanto é que quando ele vem para o Brasil, quando o Botafogo está no auge, ele fala, por exemplo, a gente tem muitos jogadores aqui, jogadores que não são medalhões, mas você tem um conjunto. Que aí todo mundo tem musiquinha, ele cantou um pouquinho do trechinho da musiquinha do Segovinha, aquele negócio todo, porque tudo dando certo, né, as mil maravilhas. Mas é o que ele fala. Né, ele é surpreendente até para o próprio Textor. Foi o que ele acho que ele mas em compensação, brother, eu acho assim, o Textor, cara, diferente da SAF do Vasco, eu gosto desse poder centralizador dele, sabia? Que justamente na 777 Partners do Vasco fica aquela coisa assim muito não sei quem é, sabe qual é? Sim, mas é porque a 777 o Textor, aí eu posso estar errado, né? Eu posso estar falando também como torcedor. Mas o Textor, ele tem um pouco, ele tem um sentimento, ele bota o sentimento dele ali. Entendeu? Não só, eu acho que
o Botafogo, ele se apaixonou muito pelo Botafogo. Ponto. Eu não sei se, por exemplo, no Crystal Palace essa mesma paixão, mas o cara está presente. É isso que eu quero falar. O 777, ele é muito comercial. Comprou o Lyon também, não foi? E comprou o Lyon também, né? Ele tem um time também da Bélgica, que a gente sempre esquece, o nome é estranho. Anderlecht, não, né? Não, é um nome estranho. Parece Mönchengladbach, mas não é Mönchengladbach, que é da Alemanha. É um nome meio estranho assim. Molenbeek, um negócio assim. Não, mas segue aí. Então, o Textor, até mesmo porque a 777 tem mais times. Então, assim, a 777 para mim, vai dar errado no Vasco, então não vai dar errado porque, assim, os caras começaram a entender o que é o Vasco. Entendeu? Você começa a bater lá, né? A torcida, né? A imprensa. Olha só, cara, vocês abrem o olho aí, porque senão vocês vão se dar mal. Não tô falando de ameaças, não. Tô falando a própria torcida. A torcida do Vasco é gigante, cara. A torcida do Vasco, né, é uma torcida. Eles começaram a entender. Brasil. Eles começaram realmente a entender a parada. Exatamente. Só que ele é fast food. A 777 no futebol, para mim, ela é fast food. Ela pode fazer uma parada de qualidade, pode. Mas ela é fast food. Ela tá, tô aqui, tô lá. Entendeu? Pra 777, todos da SAF dela, é assim, o mesmo peso. É o mesmo peso, ó. Se me der dinheiro, aí mais ainda. E aí... Ela acabou de comprar o Everton da Inglaterra. Olha só, entendeu? Então, inclusive, né, a gente até uma vez falou aqui que a gente não acusou ninguém. A gente pegou uma notícia que estava, olha, um alerta, né? Que eles estavam respondendo. Assim, é um lance que você... Cara, tem um momento que você vê, peraí, de onde vem essa grana? Da onde vem tanto dinheiro? Não tô falando nada, não tô levantando nenhuma hipótese. O que eu tô falando é uma grande... Eu não sei se é uma holding, não sei, é uma grande empresa que ela cuida de vários clubes, é diferente do Textor, que cuida de 4, né? 4 ou 5. Né? E então ela é uma empresa. Agora, a 777 agora são 9 clubes. 9 clubes, né? Pra mim era até mais, cara. Pra mim era até mais. E não, aí. Vai ter mais, isso é óbvio. E eu acho que ela não tem muito sentimento, podemos dizer assim, entendeu? Ela não tem coisa que já é diferente do Textor. Exatamente. E aí a gente fala do negócio de futebol, cara, que a paixão por futebol, ela traz, assim, ela te leva para a luz e também te leva para lugares muito nublados, podemos dizer assim, né? Eu costumo falar o seguinte, que a paixão do futebol, ela é o álibi, né? Ela acaba normatizando para as pessoas as violências, né? O cara fez porque ele é torcedor. Assim como a paixão também é boa, entendeu? Então quem lida com isso também tem que ser um pouco apaixonado, não só pelo futebol, mas pelo clube ali. E eu não vejo muito a 77 com esse perfil. Mas você pode trazer pessoas que venham, né? Pessoas que representem o Vasco sentimentalmente também, né? E aí sim, beleza. Então, porque na verdade é o seguinte, se estiver ganhando, irmão, se o Vasco estiver ganhando na primeira divisão, não ganhou título, mas é um time que vira protagonista, que é onde o Vasco tem que estar, o Vasco tem que ser protagonista, o Botafogo tem que ser protagonista, o Flamengo tem que ser protagonista, o Fluminense tem que ser protagonista dos campeonatos que participa, né? E a gente que é do Rio, a gente sempre torce para isso, né? Para que os clubes, né, sejam... mas, bom, Cadu, não posso falar pelo Cadu, mas eu torço até mesmo porque, cara, nosso ganha-pão falar do time. Por exemplo, se o Flamengo tiver muito caído, acabou, né? Vamos falar de quem? Tem que ter... Aqui jornalisticamente falando, né? Cara, a gente os times do Rio, a gente tem que ser protagonistas. Não ganhou o título, mas tem que estar lá. E aí, se acontecer isso com o Vasco, que eu acho que pode acontecer sim, aí vai ser normal para 777. Voltando ao Botafogo, né, lá do Bruno Lage, cara, eu acho muito isso, Cadu. Eu acho que ainda não deu liga e pode dar. Por quê? Porque realmente é complicado você pegar um trabalho em andamento. Entendeu? O cara tem outros pensamentos. E aí, o trabalho do Castro, se entende, né? Se você acredita que o Botafogo chegou onde chegou com o Castro lá,
que é o que acho que é quase uma unanimidade que as pessoas acreditam nisso, cara, foi depois de um ano, o cara levou o Botafogo para um Botafogo muito irregular para uma Sul-Americana, né? E, cara, o primeiro semestre, não o primeiro semestre, né? Mas aí eu acho que o primeiro trimestre do Botafogo foi terrível, foi horroroso. E aí o trabalho começou a engrenar, né? Virou uma chave. E o Campeonato Carioca do Botafogo não foi bom, né? Não, foi horrível, né? O Botafogo não se classificou entre os 4 fez a Copa Rio para jogar, né? Ele ganhando a Copa Rio, por isso que ele jogou a Copa do Brasil. Ele jogou ruim, muito mal com o Audax, uma partida, né? Que aí depois ele passou contra o Audax, não, contra a Portuguesa. Quase que não vai para, né, a Copa Rio, mas aquele jogo que empatou no final, que na Copa do Brasil, acho que foi contra o Sergipe, se eu não me engano, que deu aquela confusão no final, enfim. Ali que foi a chavezinha, entendeu? Aquele empate ali, aquele gol do Adrielso foi a chavezinha do Botafogo para seguir em frente. Eu hoje, assim, é um time que sofreu bastante, cara. Ele sofreu lesão de Tiquinho, é um time que sofreu com mudança de técnico, é um time que passou uns perrengues e até então a conta não chegou. Parece que começou a chegar agora. A conta começou a chegar agora, vamos ver. Eu acho que ainda dá tempo. Eu olhando de fora, como eu estava falando, eu olhando de fora, eu acho que o Botafogo, tão difícil quanto responder sobre a pergunta lá da final da Libertadores do Fluminense. Cara, então, eu vou te dar. Eu consigo responder essa resposta na próxima rodada. Dependendo do jogo da próxima rodada, eu vou te dizer se o Botafogo vai ganhar esse campeonato. Se o Botafogo não ganhar o próximo jogo, eu acho. Se a distância. Agora são de distância de 7 pontos, não é isso? Isso. Se o Botafogo cair para 4 pontos, irmão, aí eu acho que não vai dar, não. Aí eu acho que a conta que você falou chegou, o trabalho no meio chegou ao seu limite, entendeu? E esse trabalho do Bruno Lage só vai dar liga realmente o ano que vem, entendeu? Aí o Botafogo eu acho que vai sentir, porque não vai saber sustentar essa pressão. O Botafogo, deve estar com uma pressão gigantesca para ganhar esse título. Sim, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eu acho que vai depender do próximo jogo. Hoje, eu não saberia te dizer. Acho que se o Botafogo ganhar, aí acho que não muda nada. Mas acho que agora vai ficar meio complicado. E só para a gente não esquecer, para a gente já partir para o Flamengo também, foi gol ou não foi gol do Diego Costa? Então, o PC de Oliveira, lá da Globo, falou que realmente o gol foi bem anulado. Mas eu já tive, assim, tem uma galera que tá meio dividido. Falou que realmente o Diego Costa, no primeiro momento, não participou. Olha só, vou te falar com sinceridade, cara. Eu daria o gol. Eu daria o gol. Não daria? Eu daria. Eu daria o gol. Porque a bola bate no cara e vai pro Diego Costa, não é isso? Isso. Só que o Diego Costa, ele dá um impedimento do Diego Costa no primeiro momento. Só que o Diego Costa não participa da jogada. Entendeu? É quase como aquele negócio aquele gol, por exemplo, que o Flamengo tomou, se eu não me engano. Cara, esqueci agora também com o time que ele tomou, que o Flamengo toma um gol e o goleiro, o Matheus Cunha, ele não consegue fazer a defesa. Assim, não é que ele não consiga fazer a defesa, mas tem um cara do lado dele. Entendeu? Mas o cara ficou ali paradinho. Sabe qual que eu tô te falando? O cara tá paradinho. Mas o cara tá paradinho, mas, porra. Não, mas o cara tá paradinho. Então, beleza. Então, se você parte desse princípio, você parte do princípio também que o Diego Costa não participou. Aí o cara se enrolou com a bola porque viu a presença do Diego Costa. Inclusive, pegando o próprio Flamengo e Botafogo como exemplo, o primeiro gol do Bruno Henrique foi, assim, o primeiro gol do Bruno Henrique, muita gente falou que tinha que ser impedimento do Bruno Henrique. Por quê? Porque o Marlon, foi o Marlon, né? O Marlon Freitas, ele só faz o gol porque ele tá com a presença do Bruno Henrique, cara. Por que ele faz o gol contra? Porque o Bruno Henrique tá ali. Se ele deixa o Bruno Henrique fazer gol é impedimento. Se o Bruno Henrique, né, como aconteceu, bateu nele e entrou, mas o Bruno Henrique tá ali pressionando ele, não.
Então eu não entendi, entendeu? Os critérios. Aí é o problema, os critérios são muito. Eles citaram também o gol do Paulinho contra o Palmeiras, que foi anulado, do Vasco. Mas esse é o grande problema da arbitragem do VAR no Brasil. Você tem vários. É porque é interpretativo, tá, mas você começa. Cara, eu costumo falar o seguinte: se o Campeonato Brasileiro. Bota aí Copa do Brasil também e tal. Fosse uma prova para concurso público, meu irmão, ou você passava todo mundo, ou sempre ia ser anulado. Porque, cara, para várias questões, você tem várias respostas. Não existe muito isso. Você tá entendendo? Tem que começar a padronizar. Brasil, ela é muito fraca. Ela é nivelada por baixo demais, cara. Ela é nivelada por baixo demais. E todos eles, cara. Daronco, Anderson Daronco, Rafael Cláudio, Wilton Pereira Sampaio. E aí a gente tem uma roleta de coisas que, por exemplo, o Vasco foi prejudicado em 3 partidas, mas numa não. Aí você começa a criar uma neurose nas pessoas, porque claro, a gente tá falando de paixão, né? Então, o Botafogo prejudicado aqui, mas na outra. Enfim, cara, começa um lance que. E é por isso que a gente sempre reclama, né? Diferentemente do eu acho que. Eu me lembro, eu vi o lance. Eu achei que o Diego Costa estava impedido. Só que é exatamente o que você falou. Ele não participa da jogada. E na hora que a bola depois bate no cara, e o cara dá para ele, aí eu acho que já era outra jogada. E aí, por isso que fez a comparação com o jogo do Vasco Palmeiras. Sim. Porque eles disseram que aquilo não era uma nova jogada. E tá ligado? Eu achei que a partir do momento que bate no cara, eu achei que já era uma outra jogada. Pois na minha cabeça também. Eu acho que tem que definir melhor isso. Essa semana veio a informação de que a FIFA está estudando revisar algumas regras do impedimento justamente para garantir mais gols. E aí tem uma galera criticando, dizendo que agora o atacante vai ficar mais na banheira e tal. Eu acho que não é bem assim. Só que existem algumas coisas, brother, por exemplo, aquela coisa de traçar linha, brother. Caraca, brother, é um nariz do maluco que tá na frente, sabe qual é? Tipo assim, uns bagulho assim, tu fala assim, pô, sério, meu irmão? Sabe? Então, tipo assim, eu acho que o VAR ele tinha que ser para resolver coisas, porra, cara, milimétricas, ok, mas tipo assim, irmão, a regra que tá errada, tá ligado? Eu acho que a regra que tá errada. Mas acontece também o seguinte, eu acho que é um pouco como a gente estava falando agora dos times. O que acontece? A arbitragem do Brasil recebe tanta crítica, e, cara, justa. Algumas vezes não, mas na maioria das vezes já entra justiça. Você não tem confiança. O próprio árbitro de vídeo não tem confiança. Aí o cara fica lá vendo várias vezes, porque, pô, meu irmão, eu acho que aparece, sei lá, na cabeça do cara também aparece assim, caraca, no jornal amanhã vai dar isso. Eu não sei o que. Porque os caras não têm confiança. Eles não têm confiança. Então eles têm que ver o lance 5 minutos. Eles têm que ver o lance para realmente. Porque não tem confiança. Então é um trabalho que tem que fazer. A arbitragem não vai. O VAR, porque o VAR vai melhorar a arbitragem. Não vai, cara. Se a arbitragem é ruim, a tecnologia ele não vai te ajudar muito, porque no final das contas, quem vai te dizer é o humano. O humano que vai tomar a decisão. E o humano aqui, ele não está preparado e está muito sem confiança. Então isso é uma coisa que vai com o tempo, entendeu? Você vai a partir. Não vai ser nesse campeonato ou no outro. Infelizmente. Mas como você já falou, você profissionalizar de vez a arbitragem. Sim, eu falo isso já há muito tempo. Entendeu? Porque o cara ganha. Eu já te falei, a gente debateu isso outro dia. Se eu não me engano, 6 mil. Uma coisa assim, não me lembro. Ele ganha 6 mil, acho que é isso. Não lembro agora. Cara, é um dinheiro considerável, brother, por partidas. Tá ligado? Você faz 4 partidas aí por mês, você ganha 24 pau, irmão. Pra jogar, pra apitar 4 jogos na semana. Tá entendendo? Eu acho que tem que resolver melhor essa situação para que justamente o árbitro possa estudar mais, ficar mais atento. Porque aquela galera também que está lá no conselho de arbitragem da CBF, cara, é papo pra maluco, meu irmão. Péricles Bassol, Wilson Seneme. O Vasco perdeu um título brasileiro por causa desse Péricles Bassol, irmão. Meu irmão, é ridículo, é ridículo.
Eu acho que a arbitragem ela precisa ser profissionalizada para poder estudar mais e tentar diminuir, não digo acabar, mas pelo menos diminuir esses erros de arbitragem que são cada vez mais grotescos. Qual é o próximo jogo do Botafogo? O próximo jogo do Botafogo é contra o Corinthians fora. Vai ser lá em Itaquera. É ganhar ou ganhar. Então, aí, para encerrar, né, do Botafogo, eu ia falar que você é um malandro do cacete, porque você ia falar assim, porque vou falar só quando for o próximo jogo, mas eu tenho o mesmo pensamento que você, cara. Cara, eu acho que esse jogo do Botafogo é tipo uma final contra o Corinthians. De afirmação, né? Não, é porque hoje você não pode brigar com os números, Alex. Você não pode brigar com os números. Hoje são 7 pontos de diferença. E já foram o quê? 14. Tá entendendo? Agora são 7. Então, agora, eu acho que Você diria sinal vermelho ou sinal amarelo agora? Não, para mim já tá vermelho. Vou falar. Mas aí que tá. Mas eu falei que você é malandro. Assim, eu ia falar falei que você é malandro, não. Eu ia dizer que você é malandro porque eu penso igual a você. Eu acho que esse jogo do Corinthians vai determinar. Realmente você tá. É isso aí que você falou. Tá certinho para mim tua análise. O próximo jogo vai definir realmente se esse Botafogo ele passou pelo momento aí turbulento e vai continuar. Não vai continuar como foi o primeiro turno, isso a gente já sabe, mas passou por um momento aí mais turbulento, ou se realmente está numa derrocada, podemos dizer assim. Pois é. E aí, por isso que eu não sei também te falar, eu vou esperar esse jogo. Mas assim, o sinal tá amarelo. Tá amarelo, tá um laranja. Eu ia falar pra você que tá amarelo. Acho que vermelho estaria na próxima. Se o Botafogo. Exatamente. Tão laranjinha. Se o Botafogo não ganhar e o Palmeiras ganhar, eu acho que fica vermelho na próxima. Mas agora eu acho que tá amarelo. É uma atenção que tem que tomar. E o Botafogo tá tomando um gol muito bobo, cara. Sabe qual é? Tipo assim, que não tomava antes, né? Exatamente. O gol do Paulinho, brother. O cara faz o lançamento, o cara domina e tal. Pô, ele joga. Caraca, a zaga não pula, ninguém sabe. Que doideira, irmão. Não, e vou te falar um negócio. Agora eu vou te falar. Foi um jogo sofrível também, né? Porque o Atlético Mineiro, porra, ele jogou. O Atlético. Jogou nada. Foi um jogo assim chato pra caramba. Né, de muitos erros. Eu tava trabalhando, porque eu tava ao mesmo tempo vendo o jogo e esperando e assistindo a coletiva do Ramon Dias, porque eu tava cobrindo o jogo do Vasco. E aí eu tava escrevendo sobre o Vasco ainda, fazendo um monte de coisa, um monte de matéria sobre o Vasco ainda, sobre a vitória do Vasco. E aí eu tava assistindo o jogo e tal, e realmente eu escutava muito poucas jogadas de gol e tal, de possibilidade de gol. Não, foi horrível, cara. Aí deu até, assim, até perdi a fome. Eu até tinha pedido um lance para comer aqui, que eu desci para buscar, que é o certo. Você vai lá, desce, né? Porque o entregador não tem que, né? O entregador não tem obrigação. Só para não deixar passar a polêmica da semana. Não, eu não estou falando nada. O que eu estou falando, é que o aplicativo, no aplicativo diz que assim, você tem, e por segurança, tanto do entregador quanto o seu também, entendeu? Né, você tem que, o ideal é que você desça. E aí eu fui, peguei meu lanche rapidinho, foi tranquilaço, cara, super gente boa, perguntou do jogo do Vasco e do Fluminense, falei, ele, porra, beleza, sou Flamengo, mas, porra, deu ruim, né? Ele tava sendo contra o Vasco. Mas ele falou, mas foi bom porque o Fluminense, lá na tabela, tava lá, enfim. Ele gostou e vai lá, trazer o Botafogo, gente boa pra caramba, dá pra falar a verdade, cara, sei lá, todos que eu acho que ele sempre deu sorte, todos os entregadores foram super gente boa. Mas né, é isso. E, cara, por falar nisso, agora o Flamengo tá com o alerta vermelho ligado, né? Esse sim. A gente já pegando já para finalizar e para indo para o Flamengo. Cara, o Flamengo tomou de 3-0 do Atlético Paranaense com a cabeça na Copa do Brasil. A gente tá gravando esse vídeo, o Flamengo jogou hoje, contra o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A gente queria fazer um recorte, a gente queria até fazer um vídeo diferente, só falando do Flamengo, mas só que justamente eu acho que a derrota no Campeonato Brasileiro, ela já influenciou, para quem está vendo esse vídeo agora, o Flamengo perde, vocês já devem saber, o Flamengo perdeu o jogo, perdeu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã para o São Paulo. E eu acho que isso tem muita influência do sacode que ele tomou em Cariacica do Atlético Paranaense, amigo. Foi um senhor sacode, com direito a olé e tudo, 3-0. O Flamengo era mandante, sem o Maracanã, porque o Maracanã reabriu para a final. O Flamengo era mandante.
e jogou em Cariacica, no Espírito Santo, no Kleber Andrade, e tomou um sacode do Atlético Paranaense. E eu acho que isso, e fora a pressão que está em cima do Flamengo, que é o último título da temporada, não sei se dá tempo de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tem muito time na frente, né? O Flamengo está em sétimo, não é isso? Não, o Flamengo é o quarto, com 39. É o quarto. Mas o Palmeiras, que é o segundo, está com 44. Aí o Grêmio também com 39. Então você tem então, eu não sei se dá tempo do Flamengo buscar, mesmo que o Botafogo tivesse numa derrocada, eu não sei se daria tempo do Flamengo buscar. Agora eu vou te falar uma parada também. A pressão em cima do São Paulo está cada dia pior. O Gabriel Hoje Barbosa, foi bem estranho, né? Parece que ele não estava. Os jogadores não estão respondendo a ele. Alguma coisa assim. Estão respondendo. Cara, o Gabriel Barbosa, ele não sabe mais. Eu tenho amigos flamenguistas que eles falam o seguinte, cara. Depois que deu a 10 pro Gabriel Barbosa, ele não rendeu mais. Né? Cara, essa camisa do Zico pesa, meu amigo. Isso pra... Porra, vou te falar um negócio, cara. Essa camisa do Zico pesa uma tonelada, malandro. Todo jogador para jogar com aquilo ali, o Adriano também, se eu não me engano. Não, o Adriano estava com a 10 ou estava com a 9 em 2009? Com a 10, eu acho. Ele estava com a 10. Ele estava com a 10, ele estava com a 10. Agora o Pet foi mais tranquilo, né? O Pet foi tranquilo. O Adriano foi tranquilo. O Adriano estava com a 9, depois ele pegou a 10. O Adriano foi tranquilo, mas a gente está falando também de jogador de outro nível, né? O Adriano Imperador é simplesmente Imperador e o Petkovic jogou no Real Madrid, né, irmão? Então outro nível de jogadores. Mas, assim, ele não está rendendo nada, está perdendo gols fáceis. Eu acho que o clima na Gávea não está legal, deve estar pesado. Assim, estou falando como jornalista, eu acho que eles têm que dar um jeito de resolver isso, cara. Entendeu? Porque não é um jogo difícil de você buscar. Não é que o São Paulo é dominante no Morumbi. Sabe qual é? O Vasco tomou uma derrota. Estou falando do Vasco. O Vasco do Barbieri tomou uma porrada do São Paulo lá, mas o Vasco empatou o jogo. O jogo foi 4-2. E o Vasco chegou a empatar o jogo de 2-2. O Vasco estava perdendo de 2-1. Acho que o Botafogo também foi 2-2, né? O último placar. Ou 1-1. Exatamente. Então, tipo assim, não é difícil você ganhar do São Paulo lá de 2-0 ou de ganhar de 1-0 e forçar os pênaltis. É possível, mas tem que apresentar assim, algo completamente diferente do que foi feito nesses dois últimos jogos. Seja na final da Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não está jogando absolutamente nada, irmão. Eu vou te falar um negócio contra que o Flamengo ganhou do Botafogo e ganhou. Não amassou, mas ganhou bem, podemos dizer assim, né? Ganhou com autoridade, que podemos dizer. Mas assim, o Botafogo amassou o Flamengo, cara. Mas a verdade é o seguinte, sem querer desmerecer o Flamengo, não estou desmerecendo, entendeu? Eu acho que é o seguinte, acho que é competência mesmo. Mas, cara, o Flamengo jogou em cima das jogadas do Bruno Henrique, lá que estava o JP, que estava completamente. O Bruno Henrique estava. Não teve uma solução. Todo mundo que estava fora falou assim: olha, cara, é ali. E o Bruno Lage, ele não conseguiu. Acho que ele nem tentou. Né, na verdade não foi que ele não conseguiu, ele nem tentou resolver o problema por ali. Acho que ele não viu esse problema, que é uma coisa preocupante para o Botafogo. Ele não viu aquele problema do Bruno Henrique ali com o JP, depois entrou, acho que o Segovinha, não deu certo. E aí veio a partida contra o Atlético Paranaense, que ele toma uma porrada. E aí a gente volta a falar do Tapetinho. O Tapetinho, quem joga rápido, o Flamengo é um time que joga rápido, apesar de também ter a posse de bola, mas quando ele vai para o ataque, né, esse momento do Flamengo da defesa pro ataque é rápida, né? Então, principalmente com o Bruno Henrique. E aí você tem no próprio ali no próprio gramado ali, você tem uma facilidade para que isso aconteça. Aí você vê um Atlético Paranaense que já faz um esquema, olha, não é mesmo, né, assim, o meu jogo não sendo aqui no Rio, mas jogou fora de casa, claro. E aí ele já vem com um esquema diferente. E aí eu acho que o Flamengo não consegue furar esse esquema também, justamente porque não está jogando bem. E aí você falou desse problema. O Flamengo tem um problema de vestiário que os próprios jogadores
Tem até um lance do Gabigol respondendo a Eric Faria, né? Que teve uma matéria do Eric falando sobre isso, né, que o clima não estava bom, e vocês só querem falar, né? Enfim, aquelas coisas que falam mal da imprensa, quando vocês só querem saber disso, daquilo. Mas a verdade é que se fala... Como diz o Marcelo Barreto, vocês da imprensa. Vocês da imprensa, exatamente. Mas a gente já tem isso meio que recorrente, cara. Eu não me esqueço, um tempo atrás, quando estava tudo dando bem pro Flamengo, né? Cara, olha só, eu tô falando o que teve até a matéria, né? Eu não tô falando uma coisa minha e de fora, eu tô falando assim, eu li no site, na Globo, que teve uma, assim, quando não, ainda com o goleiro, com o Diego Alves, ainda, se não acertar com o Diego Alves, parece que o Gabigol não ia querer também, né, renovar. Isso aí foi matéria que eu vi. Eu não tô, se é mentira, foi o cara lá que fez. Mas é mais ou menos isso. É um problema já recorrente do Flamengo. Só que assim, as coisas estavam andando bem. Quando não vai mal, aí você começa a ver onde está mal. Como, por exemplo, vai começar a acontecer com o Botafogo se tomar uma porrada contra o Corinthians. Né, o que está acontecendo? Quando o vestiário e é o técnico, você começa a procurar. Quando vai bem, você só vê quando tem um documentário, tu vai dizer no Logopay, que agora eles fazem o documentário da porra toda. Aí você vai ver o que estava bem e o que estava mal. Mas se tudo der bem, dificilmente você vai buscar um erro ali. Tá dando tudo bem, cara, tá tudo correndo bem. E eu vi, e outra coisa, né? O Flamengo hoje, eu não sei, eu esqueci agora, eu acho que é 26 milhões. O Flamengo hoje bateu o recorde de renda, não de público, de renda, no Brasil. Ganhou eu acho, 23 milhões, né? Acho que foi isso. E aí 23. Você teve assim, ingresso de R$1.000. Cara, e aí eu acho, pelo que eu ouvi, no final eu até ouvi o jogo, né? No momento final do jogo, eu tava vendo na rádio. E parece que o mais barato é 400. Sem tirar os sócios torcedores e tal. Aí teve um jornalista que falou no Twitter, falou assim, cara, a diretoria do Flamengo, eles são os caras que eles vivem Leblon. Acho que são amigos do Leblon, ali da praia do Leblon, tá? Eles não sabem o que é o Flamengo. Você tá entendendo? Inclusive vaiaram quando a renda apareceu. E aí eu esse final de jogo assisti na Transamérica. E o comentarista da Transamérica, que estava lá na cabine, ele falou por 3 vezes, enquanto eu estava ouvindo assim, falou por 3 vezes o seguinte: cara, eu tô aqui agora, na minha frente, um casal tá de costas pro campo, né? O Flamengo perdendo de costas pro campo, fazendo selfie. Entendeu? E aí depois ficou... assim, porque vocês ficam procurando coisas no Flamengo. Cara, não é só procurar coisa. Assim, é o lance que... Pô, eu não vejo. Eu fui a geral, cara, pagando meia de 5 conto, cara. Era R$5 o ingresso da geral e ainda pagava meia porque era estudante na época, eu não tinha dinheiro. Realmente, né? Então, cara, eu não sei por onde anda essa cabeça da diretoria do Flamengo. Eu não sei, mas na verdade isso é um mal do futebol, cara. Isso não é mal só do Flamengo. Cadu, e só pra, assim, pra você falar, foi pra caraca já, só pra você ficar sabendo, agora há pouco eu vi aqui, que, olha só, eu acho até legal pra caramba, mas no momento é muito ruim, foi um momento escolhido muito ruim. O Gabigol na coletiva do Picão. Eu ia falar isso agora também. Do Dorival Júnior, ele entrou pra... Porra, cara, isso é muito incomum. Isso é muito incomum. Mas assim, não tô falando aqui que o Gabigol fez isso pra sacanear. Mas assim, porra, ele escolheu um momento horrível pra fazer isso, né, cara? Porra. Já tá sendo massacrado nas redes. Que tá cavando vaga no São Paulo. Torcida do Flamengo, cara, ela é muito cruel com alguns de seus ídolos. Até o Zico já foi criticado, entendeu? Então, tipo assim, cara, o Gabriel Barbosa, ele simplesmente meteu gol em 3 finais de Libertadores. 2 do Flamengo ganhou. Um gol dele.
Então, o que acontece? Eu acho que um pouco de injustiça. O Flamengo chegou em 3 finais de Libertadores por causa do Gabriel Barbosa. E ganhou as 2 finais que ganhou, só ele meteu gol. Então, o que acontece? Eu não sei se o momento dele já passou, mas tá nítido que é preciso um tempo nesse casamento aí, brother. Porque a torcida não está mais aguentando. Ela vai em cima de vaia. Ele também está começando a ficar de saco cheio. E esse beijo aí que ele manda, ele entra na coletiva do Dorival e manda um beijo. Foi seu treinador no título da Copa do Brasil do ano passado. Então, eu acho que ele tem um pouco de gratidão. Não deve ter engolido a saída do Dorival para poder entrar o Vitor Pereira, que foi aquele vexame que todo mundo viu. Mas eu acho que talvez... Eu te digo mais, brother, se o Flamengo perder essa Copa do Brasil, eu acho que cai Sampaoli e Gabriel Barbosa. Eu acho que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo já cai. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho. É mesmo? Eu acho, não, eu vou te falar, tenho certeza. Por mais que lá o. Não, apesar que o presidente a diretoria do Flamengo falou que vai manter ele no jogo, né? Até o jogo da Copa do Brasil. Eu acho que se ele vencer. Acho não. Volto a falar, tenho certeza. Ele vencendo a Copa do Brasil pelo Flamengo, ele cai. O Flamengo já está neste momento, estamos conversando aqui agora. O jogo foi mais ou menos terminou há umas 3 horas atrás. E eu estou falando para você que o Flamengo provavelmente a diretoria já deve estar vendo um novo técnico aí. Então, é muito problema na Gávea, cara. Eles têm que resolver isso para a sequência. Cara, essa temporada, sinceramente, se o Flamengo terminar a temporada sem ganhar nada, eu acho que eles vão rever tudo. Só que eles vão fazer... Eu acho que pode cair até Marcos Braz para a próxima temporada. Mas, assim, eu acho que eles vão mudar tudo e vão fazer aquilo que a gente sabe que eles fazem da pior forma possível. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Eles vão às compras. E aí vai trazer só nome de impacto. Eu acho que o Flamengo ficar sem nenhum título nessa temporada vai criar uma revolução na Gávea que ano que vem eles vão tentar resolver do modo que eles sabem resolver, que é contratando jogador pra caralho de nome. E o Vasco trouxe o Payet, por exemplo, eles vão atrás, sei lá, do Toni Kroos. Eu acho que vai ser esse nível aí. E aí você vai bater de choque com a galera que já tá ali também, né? Aí pode ser aquilo que você já falou, né? A galera aí que... Eu não gosto de falar medalhões, não. Eu prefiro seguir tua linha aí e falar a galera que já que é ídolo, ou como o caso do Gabriel Barbosa, ou que tá no status aí na história, entrou para a história do Flamengo. Aí não vai ter muito mais espaço. Que também faz parte do futebol, né? O futebol tem essa parte cruel também. O futebol é cíclico, né, cara? Exatamente. Você vai renovando as possibilidades e tal. Mas eu vou te falar, Cadu, eu acho que no Brasil é mais cruel. Entendeu? Por exemplo, eu não entendo às vezes muito o Palmeiras, a torcida do Palmeiras. Não, cara, o Palmeiras ainda está em primeiro ou segundo colocado no Campeonato Brasileiro, está disputando final de Libertadores. Quer dizer, final não. Pode ser um finalista da Libertadores. E a torcida, porque está acostumada, porque acostumou. Mas, cara, o futebol brasileiro ele é diferente. A gente já conversou aqui algumas vezes. Inclusive, eu até desafio você. Eu não vou te convidar, não. Vou desafiar você, né, para a gente conversar sobre o que se falava. O termo era, cara, espanholização. Exatamente. Do futebol, porque na época o Barcelona e o Real Madrid eram os times lá na Espanha. Mas ainda são, cara, mais ou menos, porque vocês têm o Atlético de Madrid, né? Hoje já não é a mesma coisa. E se falava nisso em relação a Flamengo e Cruzeiro e Flamengo e Corinthians justamente pela principal renda, que é o que se fala, né, abertamente, que é a principal renda dos clubes, é dos direitos aí de transmissão.
E o Flamengo e Corinthians recebem uma maior parte, né? Só que nos resultados em campo é Flamengo e Palmeiras agora. Então, por isso que a gente tem que conversar sobre isso, ô Cadu. Bora? Bora aí marcar um. Vamos falar sobre essa espanholização do futebol brasileiro e se ela de fato existe. Vamos marcar. E se ela existe, esse pode ser no Brasil, né? Se o Brasil comporta isso, né? Exatamente. Vamos estudar esse papo aí para a semana. Com certeza. Cadu, espero que você vai botar essas lentes maravilhosas aí nos seus olhos. Como é que você falou? A lanterna quebrada, Lanterna quebrada. Gente, vou fazer um relato para vocês. Não durmam com a lente, tá? Não durmam com a lente, porque ela pode criar fungos no seu olho e você ficar com o olho vermelho assim, ó. Tá entendendo? Então, não durmam com a lente, lavem ela direitinho, botam lá no negocinho e tal, não sei o quê. Mas na próxima eu tô de óculos e meu olho vai estar normal. E se você quiser ficar com olhos vermelhos e não usar lente, você não esquece. Não vamos falar aqui, que vai criar polêmica. Pô, cara, eu já tenho dread, nem mete esse estereótipo, pelo amor de Deus. Provavelmente na próxima vez que a gente conversar, eu também vou estar de óculos. Eu fui na médica, ela falou, não sei como é que você ainda consegue trabalhar. A gente só vai no médico quando tá nas últimas, né, cara? Pô, eu tô quase não chegando mais nada. Como você consegue? Eu não tô conseguindo mais muito, aí vou estar de óculos aí. Cadu, beijão pra você, meu amigo, estamos juntos. Espero também estar juntos aí com todo mundo aí novamente. Nas próximas vídeos eu vou pedir pro Cadu pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem, porque eu sou um cara eu acho que as pessoas têm que fazer o que você quiser da sua vida. Aí para mim isso me incomoda de coração, aí a gente vai desligar aqui a gravação. Pô, cara, mas assim, você faz o que você quiser, cara. Então, isso aí eu vou deixar nas próximas vezes pro Cadu. Essa é meu último pedido, um dos meus últimos. Beijo, galera. Valeu, Caduzão. Beijo, galera. Tchau, obrigado. Valeu, até a próxima.